7h27 em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. O programa de hoje fala de Goytacás, uma das paixões aqui da nossa cidade, da região. Essa semana eu assisti alguma coisa com o Tunico, né, Pereira, e meu filho passou e falou, isso não é um seriado da Globo? Eu falei, mas tem um negócio do Goytacás ali. Eu falei, isso aí é campista e apaixonado pelo Goytacás, assim como o Tunico, né, muita gente também é apaixonada aí pelo azul da Rua do Gás. Deixa eu trazer o bom dia do D'Artagnan Fernandes, que é o presidente, né, do Goytacás, e veio para conversar dessa atual situação do time aí e o que move, o que faz essa esperança toda, é claro e evidente, né, para conseguir tocar um time tão tradicional, a gente sabe disso, mas com tantas dificuldades, igual a gente falava aqui, e ainda mais agora com as dificuldades impostas pela pandemia da Covid. D'Artagnan, bom dia, prazer sempre recebê-lo aqui no Folha no Ar, seja bem-vindo ao programa de hoje. Muito bom dia a você, Cláudio, bom dia aos demais companheiros aí, o Berriel, enfim, o que move, na realidade, não é só paixão, né? É um compromisso de que o Conselho Deliberativo me delegou por os poderes de estar à frente do clube, numa passagem já que faz aproximadamente 6 anos, né, porque eu voltei à presidência do clube desde 2015, fomos felizes aí em 2017, 2018, disputamos aquela situação do processo seletivo, enfim, o clube é um clube que tem o seu passivo muito grande, todos nós sabemos disso. Você administrar uma empresa sem passivo é muito mais fácil, vamos dizer assim, mas administrar um clube de futebol sem fins lucrativos e estar prestes a acabar dentro de pouco tempo, todos esses clubes de futebol que não virarem empresa, eles vão ter aí as suas existências fadadas. E é muito prazer meu estar aqui com você, Cláudio, nesse programa Folha da Manhã. Estou pronto aqui a responder todas as perguntas necessárias que forem feitas no que tange à crise instalada dentro do contexto com relação a resultados, com relação às dívidas do clube, com relação ao que vocês pretenderem aí fazer as suas perguntas. Pois é, e como forma de gentileza, eu vou trazer aqui primeiro, hoje, a pergunta do bloco, abrindo o programa, do nosso convidado também, né, que aliás está sempre aqui, faz parte dessa bancada e nos honra sempre com sua presença também, que é o jovem, brilhante, como eu disse aqui recentemente ao Aloysio, que concordou, esse novo talento aí que chega no jornalismo e para o radiojornalismo também, que é muito bacana e muito carente dessa posição aí. Meu caro Matheus Berriel, é toda a sua bola aí, meu filho. Obrigado, Nogueira, pelo carinho, a gente sempre agradece pela oportunidade de participar aqui e a gente tem um papo longo, que são muitos assuntos, como o próprio D'Artagnan já falou, mas eu vou começar pelo mais recente, que foi essa última mudança de treinador. O Goytacás vive um início de temporada assim, meio conturbado economicamente, porque rompeu com alguns patrocinadores, alguns parceiros, e chegou agora o quarto treinador em apenas 2 meses. A última mudança devido aos resultados que ainda não são positivos na terceira divisão do estadual. Queria saber do D'Artagnan como que tem sido o retorno da torcida para ele, as cobranças, o apoio, porque a gente vê que assim, alguns comentários cobrando mesmo de torcedores nas redes sociais, o que é natural, porque o torcedor espera o resultado, mas como ele tem visto esse cenário todo e por que dessa mudança mais recente? Bom dia, Matheus. Prazer sempre falar com você. Na realidade, Matheus, eu sempre digo, futebol é resultado.
Mas, além do resultado, você tem de ter responsabilidade com a instituição que você representa. E, no meu ponto de vista, se for preciso mudar mais algum treinador, eu vou continuar mudando. Porque eu não aceito o envolvimento daqueles que trabalham dentro do Goytacás, evidentemente, em situações adversas ao futebol, ao resultado devido, como deve ser, dentro das 4 linhas. O que vem ocorrendo é que situações fora das 4 linhas vêm influenciando muito hoje dentro do futebol. Haja visto que nós tivemos um episódio agora, recentemente, você muito bem já sabe, toda a imprensa já sabe, que é a questão de manipulação de resultados. As mudanças feitas dentro do Goytacás, todas elas não foram por questões técnicas dos treinadores. Foram feitas de que havia uma necessidade de se fazer pelos patrocinadores que não mostraram confiabilidade à diretoria, ao Conselho Deliberativo, porque eu tenho contas a prestar aí ao Conselho Deliberativo, e quando a gente percebe algo que não está dentro das diretrizes que o clube montou para este campeonato, nós, evidentemente, vamos mudar. Ontem já chegou um novo treinador, ele tem a situação nas mãos, tem bons atletas, o Goytacás acabou de fazer mais 5 contratações para que o treinador tenha realmente um elenco de qualidade em suas mãos, possa trabalhar com mais tranquilidade. E vamos ver o início do trabalho e o futebol volta a afirmar. É resultado dentro das 4 linhas, conforme eu pretendo, conforme o torcedor pretende ver. Não adianta eu notar, ou qualquer que seja o diretor, ou qualquer que seja o conselheiro, e buscar informações, e essas informações não forem aquelas que a gente espera, nós vamos sempre mudar em bem-estar da instituição, em bem-estar da clareza, em bem-estar institucional do Goytacás Futebol Clube. Então, se me permite, desculpe, Matheus, mas só para ficar mais claro, você falou e citou o caso dos 2 jogadores, né? Como você falou, a imprensa toda tem conhecimento do suposto envolvimento, e me parece, como ouvinte, que relacionou a saída do treinador. O treinador também estaria envolvido nessa suspeita? Eu não posso falar sobre a questão de envolvimento do treinador, né? Essa questão está entregue aos órgãos públicos competentes para tal. O Goytacás fez o que deveria ser feito, fez todo o processo junto ao TJD, porque, no meu entendimento, e no atendimento do Departamento Jurídico do Clube, isso é via FERJ, via Departamento Jurídico e via TJD, que faz as apurações de todos esses fatos e delitos que vêm acontecendo dentro do futebol. Nós devemos ser o pioneiro nesse tipo de denúncia. Nós devemos apurar os fatos. E o Goytacás, na realidade, fez o que deveria ter sido feito. Pediu a FERJ, através da ouvidoria, pediu ao TJD que oficializasse ao DECOM, oficializasse a Polícia Federal, oficializasse a DRACO, evidentemente, para que esses órgãos que têm competência de apuração fizessem a apuração de acordo com como foi o jogo contra o Serrano. É um tema muito delicado, né? Porque envolve crime e, assim, isso acho que a gente vai abordar mais detalhadamente no próximo bloco ou daqui em diante, mas só para terminar a pergunta ali, para apresentar o torcedor que ainda não conhece, o Goytacás contratou agora o Danilo Fiuza, que é um técnico jovem ainda, de 36 anos, que vem de um trabalho lá no Rio Branco, do Paraná. Ele é um paranaense. Rafael, você já tinha assim, um conhecimento dele antes, acompanhava o treinador? Foi uma indicação do parceiro? Como se chegou ao nome do Danilo Fiuza? O Danilo Fiuza seria o primeiro treinador desta temporada. Evidentemente, por alguns motivos particulares, ele não veio. Haja visto de que você hoje não pode, um clube como o Goytacás, que tem o seu passivo, que tem alguns problemas extra-campo, de logística, nós temos de andar em comum acordo com o investidor que vem para nos ajudar. Portanto, a indicação foi do investidor,
Eu não conhecia bem o Danilo Fiuza, vim conhecer ele através de telefones, vamos dizer assim, troca de mensagens, e ontem eu conheci pessoalmente, tive uma reunião com ele no período da manhã, e posteriormente tive uma reunião junto ao conselho do clube para passar todas as diretrizes de trabalho, porque nessa crise a gente precisa dar apoio àquelas pessoas que a gente traz para dentro do clube. E o Goitacás jamais poderia se furtar de agraciar ao investidor, evidentemente, no sentido de trazer a sua indicação. O porquê? Os torcedores, Matheus Berriel, Cláudio Nogueira e os demais companheiros presentes aí. O Goitacás tem uma dificuldade financeira muito grande de disputar um campeonato. Haja visto que este ano será de custo aproximadamente R$ 450 mil. Como que nós iríamos disputar um campeonato tão deficitário, uma despesa tão voluntariosa, vamos dizer assim, muito alta, sem que tivéssemos ajuda de parceiros, de investidores. Portanto, eu, como presidente do clube, aceitei a vinda do Danilo Fiuza no sentido de manter o patrocínio, manter o investimento no clube, porque se eu não o faço, eu posso perder no meio do campeonato o investidor e, evidentemente, perder, inclusive, a disputa do campeonato, porque o Goitacás teria, evidentemente, de sair do campeonato por não ter condições financeiras de estar sem parceiro e sem patrocínio. Pois é, e a minha pergunta, D'Artagnan, é justamente pertinente nesse ponto aí que eu ia tocar, parte financeira, essa parte de administrar clubes grandes no Brasil hoje já é uma dificuldade muito grande. Você falava no seu Bom Dia aí que o clube que se não se transformar em clube empresa, né, deve ter os dias contados, como o Flamengo é um exemplo, e um exemplo bem sucedido dentro e fora de campo. E a minha pergunta é justamente essa: as dificuldades já existiam antes da pandemia. Com a pandemia a coisa complicou de vez. Eu sou vizinho ali ao campo do Goitacás, então é fácil saber se tem jogo ou não, se está tendo qualquer atividade ou não, e principalmente com os fogos de artifício, né? Então fiquei acompanhando, né? E a gente também acompanha aqui no dia a dia. Eu falei, sábado começou como nós falamos aqui, né? Começou a pocar os fogos de artifício. Falei, vou lá pro campo assistir o jogo. Minha esposa falou, mas como? Se não pode entrar o público? E aí eu lembrei, de fato não podia, mas a Série B pode, mas aí é uma coisa que vai arrastando a outra, e aí vem questão de patrocínio. Você não tem cota de televisão, eu não sei em que ponto a FERJ ajuda, né, nessa questão financeira, e também sem público, que o Goitacás trem pagador. Se tiver pelo menos o público ali, ajuda a bancar as despesas de um jogo. Para quem não sabe, o quinteto de árbitros, né, antigamente era trio, agora vem toda uma equipe, paga pelo time. Eu não sei se continua. Se você joga fora, não paga o árbitro, mas você tem que bancar toda uma despesa de viagem de um elenco com mais de 25, 30 pessoas, uma delegação. Então, como é que está hoje para administrar essa dificuldade toda com mais a pandemia? Volto a afirmar, se o clube não tivesse um parceiro que pudesse bancar toda essa despesa, evidentemente o clube não disputaria o seu campeonato. Haja visto que eu vou falar em números, tá, Cláudio? Vou dizer a você, no último jogo, sábado, onde você ouviu os fogos, o Goitacás gastou em torno de R$ 8.000 para jogar dentro de casa, sem público. Então você tem de ter R$ 8.000 em espécie para pagar o início da partida e o custo da partida dentro de toda a logística que o jogo pede. Quando o clube vai sair para jogar, por exemplo, vamos jogar sábado em Nilópolis, lá na capital, vamos dizer assim, o custo operacional desse jogo, só de hotel, de alimentação e de transporte,
fica em torno de R$ 7.600. Aí vem a grande dificuldade. Se não tem um parceiro que possa nos ajudar, que possa bancar toda essa infraestrutura que o futebol depende dela, porque você não pode sair com uma delegação daqui de manhã em um ônibus, no dia do jogo, às 7 da manhã, chegar 11 horas no Rio de Janeiro, almoçar e, posteriormente, estar 2 horas antes, conforme diz o RGC, que é o regulamento, no campo de jogo. Isso é surreal, você não tem condição de você colocar uma equipe para jogar dessa maneira. E tem os custos operacionais que você tem que ter, e um dia antes, evidentemente, você tem de ter o transporte qualificado, vamos dizer assim, um transporte de boa condição, e com tudo isso tem custo. Por isso que eu falo, sem parceiro era impossível disputar o campeonato. Aí vem de encontro a indicação de um treinador do parceiro, que talvez o torcedor, com certa razão, não aceita o nome, vamos dizer assim, mas ele não sabe que os clubes pequenos, de pequenos investimentos, eles viram refém dessa situação. E no início do programa eu dizia aqui, o clube que não se voltar a imediatamente virar empresa para que tenha lucros, ele vai ser fadado a terminar suas funções, vai ficar aí seus elefantes brancos, seus estádios, sem condição nenhuma de fazer futebol. Eu vejo que o caminho é este aí. Agora já existe a possibilidade. Botafogo, na semana retrasada, conseguiu, no seu mérito, o departamento jurídico, conquistar, junto ao judiciário, a prorrogação das suas dívidas, vamos dizer assim, o parcelamento das suas dívidas, tanto trabalhista como no passivo também, tanto nas dívidas cíveis, e isso foi um avanço muito importante para que o Botafogo volte a criar aquela estrutura que há 6 meses atrás estava criando e virar um clube empresa. Eu, até sair do Goitacás, pretendo colocar o projeto na mesa, eu estou já quase em final de mandato, não pretendo continuar, evidentemente, que ontem, na reunião do Conselho, já anunciei que ficarei até dia 31/12 deste ano. Acho que tem de haver algum tipo de mudança. As pessoas que tanto reclamam nas redes sociais da atual administração têm de chegar para perto, têm de criar soluções, porque não adianta só reclamar e não trazer soluções, né? É muito fácil você estar atrás de uma câmera e ficar reclamando, estar nas redes sociais, ou nos rádios, ou nos jornais, reclamando da administração. Mas quem está lá dentro sabe o quanto é sofrível, pessoalmente, tocar uma instituição com um passivo enorme, com uma situação muito delicada, com cobrança na porta todos os dias, e não é só cobranças da atual administração, são cobranças de 12, 13 anos, 14 anos para trás. Então, isso vem tudo numa hora só. E nós estamos pretendendo entregar ao clube. Tivemos vários avanços, fizemos várias obras, que aquele torcedor que critica muito, e que eu tenho de respeitar, porque eu sei que ele é muito emotivo, era preciso ir fazer uma visita ao estádio hoje, fazer uma visita às instalações do clube hoje, o único clube do interior do estado do Rio de Janeiro, para não dizer o Maracanã ou, vamos dizer assim, o Engenhão, que tem vestiário para a arbitragem feminina. Então, isso tudo feito da nossa gestão. O único clube que tem 1.200 cadeiras cativas reformadas, todas elas pela atual administração. Sei que nós não estamos bem no campeonato, houve algumas falhas, nós não somos perfeitos, mas nós estamos fazendo. Aqueles que adentrarem agora o clube e consigam fazer uma melhor administração, fazer com que o Goitacás siga os seus caminhos, e volto a dizer, se não for voltado a criar uma empresa para que seja captado os recursos financeiros internacionais, que já houve a abertura no mercado financeiro, anteriormente não havia, esse governo atual que implantou a questão dos investimentos do capital estrangeiro nos clubes brasileiros, só havia a questão de venda de atletas, e com isso tudo, nós estamos aí afadados a ficar mais 4 anos
sem ganhar uma Copa do Mundo, porque eles lá criaram uma estrutura enorme, as empresas investem, compram clubes, fazem investimentos altos e há um resultado positivo. Futebol europeu, futebol sul-americano lá fora também tem passado por grandes situações adversas, mas eu estou explicando ao torcedor, aquele torcedor principalmente que não conhece hoje o que é administrar um clube como o Goytacás, com um passivo enorme, e evidentemente que precisa ser pago, e isso só vai ser pago quando o clube virar empresa, porque aí sim você tem condição de captar recursos estrangeiros no sentido de fazer parcerias melhores, vamos dizer assim, e aí sim você ter as suas certidões negativas, trazer mais parceiros fortes que tenham participação no lucro, porque aí assim animam os parceiros a adentrar o clube e ajudar mais ainda. Quando você fala em passivo enorme, qual é o valor dessa dívida do Goytacás hoje? Essa é uma pergunta. E outra que eu queria só complementar, essa questão de clube-empresa. O Goita lá atrás, acho que a gente chegou a conversar até no estúdio, D'Artagnan, tinha aquela parceria com o G7, né, que foi anunciado como uma grande parceria do clube. O que aconteceu que desandou aí para a chegada desse outro parceiro agora? Primeiro eu vou começar pelo passivo. O Goytacás hoje deve em torno de 3,5 milhões. Não é uma grande dívida, mas para um clube de pequeno porte é realmente uma dívida que precisa ser equalizada, precisa ser quitada, para que o clube tenha tranquilidade com o seu campo financeiro. E eu acredito que só se consiga isto aí, evidentemente, com a captação de recursos de parceiros que vão buscar lucro, porque você não pode hoje fazer parcerias em um clube que não sem fins lucrativos. O clube que não tem aquela questão de obter lucros na sua estada, na sua administração, ele é fadado, como eu falei no início do programa, a encerrar suas atividades. E com relação à G7, nós temos de saber dividir a questão de administração de carreira de atleta com a administração do clube. É totalmente diferente uma empresa que administra carreiras de atleta com administrar o clube. Houve várias falhas, o clube realmente teve de romper a questão dessa parceria, porque todos entendemos que não foi em benefício do clube, e sim em benefício à empresa que tinha os seus atletas para colocar nessa vitrine, e evidentemente obteria lucros aí com a venda de atletas, ou até empréstimo. Presidente, na resposta anterior, o senhor trouxe uma novidade, que seu mandato já terminaria no final desse ano, a princípio. Aí, em fevereiro, o senhor noticiou para a gente que havia sido prorrogado junto ao Conselho por mais 2 anos, até 2023. E agora o senhor traz como uma novidade que pretende entregar o mandato em dezembro. Isso é definitivo? E o senhor saindo, como que fica? Haverá uma eleição? O Conselho decide? Como que funciona esse processo? Começamos ontem a discutir todo esse assunto na reunião do Conselho. Vamos fazer com que o Conselho siga com seu mandato prorrogado. A presidência do clube pode acontecer a mudança de acordo com as diretrizes que o Conselho montar, estatutariamente. Eu acho que o desgaste sofrido durante o curso desse ano e alguns anos que eu estou na presidência é necessário de mudança. Então, não serei eu que vou atrapalhar a vida do Goytacás. Eu pretendo me afastar, né, a pedido até da minha própria família, mas não vai haver uma eleição somente para o presidente e vice-presidente administrativo. A questão da prorrogação do mandato do Conselho Deliberativo, ela continua normal, só termina em 2023. Perfeito. Eu não sei se... Acho que tem um tempo, Nogueira. Dá para mais um? Dá, sim, pode. Segue aí. Para complementar a questão da G7 que Arnaldo abordava, para explicar melhor, a G7, na temporada passada, foi firmada uma parceria que seria prevista por 10 anos. E aí ela durou uma temporada. E era uma gestão, assim, era gestão mesmo do futebol do Goytacás. O clube participaria acompanhando, mas a G7 tinha o aval para comandar o futebol do Goytacás. Houve rompimento após uma temporada,
veio uma nova parceria à época, no início dessa temporada, com a Eurosports, que trouxe o Osmar Coaraci como treinador. Logo em seguida ela foi rompida. E hoje, como essa nova parceria do Goytacás, que inclusive teve participação na mudança de treinador, como que ela funciona? A empresa tem liberdade para gerir o futebol ou isso é participativo? Há alguns erros quando se faz parceria. Quando a G7 foi administrar o futebol, o clube não tinha autonomia dentro do futebol. Foi entregue o futebol à G7. E houve alguns percalços que realmente não foi de agrado do clube. Haja visto que ficou em torno de R$400 mil de dívida que o clube teve de arcar com essas dívidas. É claro que eu não estou aqui denegrindo a imagem de quem quer que seja, mas deveria haver mais responsabilidade junto à parceria. E na realidade, o clube não aceitou da forma que foi feita a administração do futebol ano passado. Muitos jogadores não corresponderam, muitos jogadores que vieram não foram à altura do Goytacás. Como esse ano também já aconteceu, e nós estamos mandando embora aqueles que não realmente correspondem à altura de jogar dentro do Goytacás. Eu não sei se respondi a sua pergunta, mas o contrato de 10 anos ele tinha uma cláusula que poderia ser rescindido. E nós procuramos a G7, solicitamos a rescisão contratual. Esse contrato foi parar na via judicial, né? Evidentemente que está discutindo os haveres e os deveres, e aí sim eu acredito que vai ter um final feliz nisso aí, evidentemente, cada um partindo para o seu lado. A G7 é uma empresa que hoje cresceu no mercado com relação a agenciamento de atletas e não a gestão de futebol dentro de um clube que é completamente diferente. Na época, presidente, inclusive, quando o Goytacás caiu para a terceira divisão, o senhor colocou na conta da G7 a descida para a terceira divisão. Isso porque houve essa administração do elenco do time, do elenco do Goytacás, né? O time era contratado e dispensado pela G7, e daí o senhor acredita que a coisa não funcionou desse jeito, não funcionou bem, foi parar na justiça e terminar bem para ambas as partes seria o Goytacás receber os 11 milhões que pediu de indenização, 10, acho que me parece por cláusula, e mais um milhão por direitos, por danos morais? Não houve nenhuma questão financeira ainda, está no processo de análise, né? O judiciário ele é um tanto moroso, vamos dizer assim, e há as defesas tanto da G7 como também as defesas do Goytacás com relação ao rompimento do contrato, mas eu quero te dizer o seguinte: a falha houve do departamento de registro, no qual tinha todo o gerenciamento da própria G7. Então, se deixar um jogador sem a renovação contratual, e aí eu acho que também houve uma falha do tribunal, que foi o STJD, que não reconheceu o RGC da competição. Sei que o artigo 214 diz que o jogador que não está no BIRA, ele, consequentemente, está ilegal. Mas sei também que no artigo 34 do RGC diz que o jogador que estava na competição poderia ser renovado o contrato dele naquele período e teria 15 dias para o registro. Isso não foi reconhecido. Aí eu digo a você que pode ter havido influências de terceiros, os interessados, inclusive o grande interessado foi campeão agora da Série A2, né, uma grande influência financeira dentro do esporte, financeira dentro aqui do estado do Rio de Janeiro, financeira dentro do estado de São Paulo. Isso tudo dentro do futebol acontece. Mas, para te esclarecer mais ainda, o Goytacás somente desceu por um erro tácito do departamento de registro que foi contratado pela G7. Há de se falar que tinha um funcionário do Goytacás dentro do departamento, mas não tinha autonomia. Esse funcionário ele não tinha nenhuma autonomia, como a diretoria também ficou sem autonomia.
E agora o Goytacazes não faz mais esse tipo de contrato. O Goytacazes faz um contrato compartilhado. Todas as ações que são feitas, elas têm que ser comunicadas ao clube e, evidentemente, o clube aprovar ou não a questão de trazer um jogador, a questão de trazer um treinador, a questão de trazer um auxiliar técnico. Enfim, tudo é compartilhado e aprovado entre ambas as partes. Bom, são 7h57. Eu vou pedir ao senhor, presidente, só uma licença rápida aos companheiros também, Arnaldo, Matheus, a você que está em casa, né? Rapidamente um intervalo de 2 minutos que eu preciso fazer aqui agora e a gente volta a falar. Também tem outros casos, o Matheus, o Arnaldo vão abordar, tem outros assuntos, mas ainda sobre a G7, também tem uma questão de que eles alegam que o próprio Conselho Deliberativo do Goytacazes atrapalhou muito a gestão deles. Eu quero que o senhor comente sobre isso também, daqui a pouco no próximo bloco, aqui no Folha no Ar, primeira edição, por favor. São 7h58, programa hoje começando com o D'Artagnan Fernandes, presidente do Goytacazes, né? E a gente segue aqui rápido para o intervalo, dentro de 2 minutos de volta, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional.